Estamos de volta com o terceiro bloco do Metrópole Debate para falar sobre os caminhos da aposentadoria. Você, telespectador, telespectadora, pode mandar a sua pergunta. Os questionamentos que não forem respondidos neste programa terão a resposta do professor Paulo Bacelar na próxima edição do Metrópole Debate. E tem mais perguntas dos nossos telespectadores. O José Denovan de Fortaleza, ele diz que contribuiu há 25 anos para o INSS e deseja saber se a pessoa com 57 anos de idade pode entrar com pedido de aposentadoria. Pelo jeito, ainda não, professor. Ainda não. O homem ele se aposenta... Existem duas aposentadorias. A aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade para o homem é aos 65 anos de idade, tendo pelo menos 15 anos de contribuição, que ele não tem ainda. Ele tem 57 anos de idade e ainda não teria os 65 necessários para se aposentar por idade. E também a aposentadoria por tempo de contribuição, que somente precisa ter os 35 anos de contribuição, que ele também não tem, que ele só tem 25 anos de contribuição. Não tem ainda nem implementou para a aposentadoria por idade, nem implementou as condições para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, pelo perfil, o José Denovan vai contribuir por mais 8 anos para chegar aos 65 e pedir a aposentadoria. Socorro Andrade, ela tem um problema de saúde que a impossibilita de realizar qualquer atividade. A doença foi reconhecida pelo INSS, ela é aposentada por invalidez, só que no momento a carteira dela não foi dada baixa. Ela quer saber como proceder, qual a diferença, ela pergunta também, entre a aposentadoria por invalidez e a permanente por acidente de trabalho. As duas são aposentadorias por invalidez. Uma é por aposentadoria por invalidez comum, através por causa de uma doença, né? Ela ficou inválida. Outra por um acidente de trabalho, que também ela ficou inválida e também ficou aposentada por invalidez por acidente de trabalho. Existe somente uma diferença entre as duas. Todas as duas, você tem o seu contrato de trabalho suspenso. A empresa não pode dar baixa na carteira até que você volte à sua invalidez. Se você não for mais inválida, aí a empresa é obrigada a te recontratar. Recontratar não, você é obrigado a voltar à empresa. A diferença é que se for acidente de trabalho, a empresa fica depositando o FGTS, enquanto você está inválida. Se for a aposentadoria por invalidez comum, ela não paga nem o salário, nem o FGTS. A telespectadora Maria Trindade Rodrigues, ela contribui para o INSS desde 1986 e hoje está com 55 anos de idade. Está na hora de pedir a aposentadoria? Ela contribui desde 86. São 27 anos de contribuição. Ainda não, mesmo assim, né? Ainda não. Ela não teria os 30 anos de contribuição, porque a mulher se aposenta por tempo de contribuição aos 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Ou, por idade, se ela tivesse 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Como ela tem 56 anos, 55 anos de idade, ainda falta um pouquinho para você pedir aposentadoria. Uma pessoa foi aposentada por invalidez, ela possui mais de 80 anos, só que ela recebia a pensão do marido. Ela pergunta se essa pessoa possui algum direito ao benefício de se aposentar. A pergunta vem da dona Silvínia Soares. Ela foi aposentada por invalidez? Uma pessoa foi aposentada por invalidez. Ela possui mais de 80 anos de idade, só que ela recebia a pensão do marido. E ela quer saber se ela possui algum direito ao benefício de se aposentar. Pelo que eu estou vendo, ela já está aposentada, né? Por invalidez. Se ela tiver aposentada por invalidez, ela não tem direito a outra aposentadoria, se ela tiver condições aí de trabalhar. Francisco Goverante, também de Fortaleza, ele trabalhou até 1991, mas a carteira dele ficou presa na firma, só que ela nunca depositou a firma no INSS. Ele foi atrás do INSS e recebeu a informação que o INSS não poderia fazer nada, pois a contribuição dele estava atrasada. Como deve proceder neste momento Francisco Goverante para ter as informações mais seguras sobre os caminhos da aposentadoria? Olha, a questão da lei do INSS, o servidor dizer que ela não tem como comprovar nada porque está atrasado, isso não é verdade. Você pode, tudo que tiver no CNIS é prova plena. Mesmo que a empresa não pague, você comprovar que trabalhou com a sua carteira, tudo será considerado na Previdência. O que acontece, o que deve estar acontecendo, é que como você não está com a carteira em mãos e deve ter algum problema lá para acertar, ou data de demissão, ou algum vínculo que foi mal feito pela empresa, e você precisa apresentar a carteira para fazer o acerto, e como você não tem essa carteira em mãos, não tem como fazer acerto no INSS sem a carteira.
Se você está com a sua carteira presa pela empresa, essa prisão da carteira é indevida. A empresa é obrigada a assinar a sua carteira com 48 horas a partir do contrato e ela tem que devolver a carteira para o segurado. O segurado tem que ficar com a carteira em mãos. Se a empresa estiver prendendo e não quiser liberar a carteira de trabalho para o seu empregado, ela pode entrar a ajuizar com ação trabalhista para que ela possa receber a sua carteira e ainda pedir danos morais. O telespectador Luiz Ribeiro, ele tem 65 anos de idade, 16 anos e 8 meses de contribuição. Disse que tentou dar entrada no INSS solicitando a aposentadoria, mas não obteve resposta. E agora, o que precisa ser feito, professor Paulo Bacelar? Insistir nesse pedido de aposentadoria? Bom, ele não recebeu Ele resposta. tem 65 anos de idade e 16 anos de contribuição. Pelo que ele falou, 66 anos de idade, com mais de 15 anos de contribuição, não teria direito à sua aposentadoria. O que eu estou entendendo é que ele já deu entrada e ainda não teve a resposta. Ele deve estar com o benefício ainda preso. Ele deve estar fazendo um acerto nesse benefício ainda. Você deve ir à agência onde você requerer o benefício, porque esse benefício não pode ficar preso no sistema por mais de 30 dias. O servidor tem que definir o processo em 30 dias, tá certo? Então você vá na agência do INSS, cobre da pessoa que te atendeu, leve o seu protocolo e peça a resolução desse problema urgentemente. A Andréia tem 2 anos de contribuição como telefonista e 22 anos como professora. Ela pergunta quando poderá se aposentar integralmente. Olha, nesse caso, ela terá direito à aposentadoria como professor, que a mulher se aposenta aos 25 anos, somente com atividade de professor no ensino fundamental, médio ou infantil. Não aquele que é ensino superior, porque foi extinto pela emenda constitucional número 20 em 98. Somente o ensino infantil, médio ou fundamental. Agora tem que ser 25 anos completos. Ela tem 22 anos como professora e tem a outra atividade também. Então ela tem que ter os 25 somente como professora e esquecer o resto. Então, quando ela tiver 25 anos, ela pode pedir aposentadoria. O Lindeberg Tavares, ele trabalhou sem carteira assinada e gostaria de saber se ele perde todos os direitos porque pediu demissão. Não, se ele pedir demissão, ele vai ter direito ao saldo de salários, ao 13º proporcional e às férias proporcionais. Não recebe o FGTS e nem recebe seguro-desemprego, somente isso. Antônio Mário, ele se aposentou por invalidez e gostaria de saber por que a pensão dele está diminuindo, está ficando cada vez mais reduzida. Quando tem essa pergunta, Luzano, eu tenho certeza que a pessoa está fazendo uma comparação com o salário mínimo. Nenhum benefício pode ser comparado ao salário mínimo. Nenhum benefício também pode ser reduzido. E eu tenho certeza que esse benefício não foi reduzido. O que ele deve estar fazendo é uma comparação com o número de salário mínimos que ele recebeu na data da sua concessão e agora está fazendo uma nova comparação e vendo que ele está menor, o número de salários mínimos menor. Só que o salário mínimo ele aumenta de um lado, o benefício aumenta do outro e os índices de aumento não são iguais. O benefício sempre é menor. E é por essa razão que quem ganha, recebe acima de um salário mínimo como benefício previdenciário, acaba sentindo a redução da remuneração. Mas essa redução, como disse o próprio Paulo Bacelar, é em função do reajuste do salário mínimo ter sido com um índice mais elevado nos últimos anos em relação a quem recebe acima do salário mínimo. Nós estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. Agradecemos a você, telespectadora, pela confiança na TV Metrópole, canal 26. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, o nosso obrigado e até a próxima edição do Metrópole Debate. Eu queria dedicar nosso programa à nossa servidora do INSS, Amélia, lá da Messejana, que todo dia assiste nosso programa.